Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje o jornal Gazeta do Povo foi indicado pela CPMI das Fake News como órgão divulgador de notícias falsas. Trata-se, a meu ver, de um atentado à honra de um veículo de comunicação centenário que tem figurado como um verdadeiro bastião na defesa das liberdades individuais, um autêntico think tank de ideias liberais. Esse evento, aliado à possível formação de milícias virtuais supostamente bem ligadas ao presidente da República, nos levam a pensar no próprio conceito de fake news e na eventual promulgação de uma lei específica para tratar do assunto. Em primeiro lugar, o que são fake news? Fiquem tranquilos, pouparei vocês da obviedade de ouvirem que se trata de notícias falsas. Mas falsas em que medida? Essa pergunta se faz muito cabível, muito pertinente, pois sabemos que há realidades bastante complexas, realidades polifacetadas, de modo que muitas notícias envolvendo essas realidades podem conter parcelas de inverdades e parcelas de verdades ou até mesmo de meias-verdades. De acordo com o texto do projeto de lei em andamento no Parlamento, desinformação é definida como sendo a propagação de eventos inequivocamente falsos ou enganosos, colocados fora de contexto. Quer-me parecer que todas essas expressões aludem a conceitos relativamente indeterminados, ou seja, afastados de qualquer parâmetro objetivo. Vamos a um exemplo para ilustrar a minha perplexidade diante de tudo isso. Se amanhã eu proferir aqui neste canal a seguinte frase, abre aspas, o poder judiciário no Brasil é ineficiente, fecha aspas. Estarei eu incorrendo em fake news? O que vocês acham? Gostaria muito de ouvir sua opinião a respeito. Se eu perguntar a várias pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, formações diversas, se eu perguntar a essas pessoas se o poder judiciário do país é ineficiente, certamente eu receberei várias respostas afirmativas, várias respostas negativas e certamente até algumas respostas intermediárias, como, por exemplo, não muito ineficiente, pouco eficiente e assim vai, em gradações. Esse é um exemplo que mostra a total falta de objetividade nessa conceituação de fake news. Vejam vocês, uma afirmação como essa, que é uma afirmação assertiva sobre uma realidade bastante complexa, pode ou não ser categorizada como fake news. E lembremos aqui que a atividade legislativa é uma atividade que se realiza num plano abstrato, pois o legislador não pode nem deve descer a casuísmos. Ele legisla para regras genéricas, situações genéricas. Não pode prever situações em que haja um tamanho grau de subjetividade. Assim, me parece que se abre margem a verdadeiros arbítrios, possivelmente até a censuras. E me pergunto, será que no presente momento nós já não dispomos de um arcabouço legal suficiente para coibir eventuais abusos na internet? Ora, além da Constituição Federal, que é a lei maior do país,
Temos o Código Civil com toda a previsão de ilícitos civis que causem danos, previsão de indenizações a pessoas lesadas, a pessoas injuriadas por determinadas práticas antiéticas, por práticas ofensivas. Temos um Marco Civil da Internet em vigor desde 2014. Nos perguntamos, por que mais uma lei? E essa questão me remete a uma frase que ouvi há muitos anos atrás de um professor, de um grande professor, que dizia que o Brasil costumava sofrer de diarreia legislativa. Entre nós, a cada problema específico, a cada tumulto, a cada transtorno, temos de promulgar uma lei específica sobre determinada matéria. E assim temos uma miríade de leis, uma diversidade enorme de leis para os mesmos problemas de sempre. E essa reflexão nos conduz a mais uma indagação. Será que cogitar de uma lei específica para tratar desse assunto, não denota o enorme grau de intervenção estatal no Brasil, agora possivelmente para controlar até mesmo o conteúdo da nossa comunicação digital? O que vocês acham? Acho que é muito plausível esse raciocínio. Afinal, um país que promulga tantas leis assim mostra um Estado gigantesco, um Estado ansioso por intervir em praticamente todos os domínios da vida comum, da vida cotidiana do cidadão. Portanto, continua aqui a minha perplexidade. Por que não deixar eventuais ilícitos civis, ilícitos criminais, supostos atentados à honra de pessoas, xingamentos? Por que não deixar todos esses casos a cargo do Poder Judiciário, que deverá examiná-los um por um, de acordo com as suas especificidades e à luz de todas as leis, de todos os regulamentos de que já dispomos? Por que acionar todo o aparato estatal legiferante, acionar os nossos legisladores, que, a meu ver, deveriam estar ocupados com matérias que me parecem mais prementes, como, por exemplo, o marco do saneamento. Lembremos que temos metade de uma população inteira sem abastecimento de água, sem serviço de esgotamento sanitário. Temos a PEC dos penduricalhos, que seria uma prioridade absoluta, sobretudo em tempos de pandemia, para termos uma economia bastante salutar para os cofres públicos, economia esta a ser utilizada na compra de respiradores, na aquisição de leitos, realização de hospitais de campanha, etc. Por que não deixar os legisladores especificamente alocados, dedicados a essas matérias tão prementes para o país, e não em torno de fake news, que possivelmente, a meu ver, em princípio, possam ser solucionadas pela apreciação do judiciário, caso a caso. Esse é um assunto sobre o qual não tenho uma opinião definitiva formada. Contudo, confesso a vocês o meu enorme receio de que uma eventual legislação sobre essa matéria, sobre fake news, possa mesmo redundar em uma mordaça, em uma censura. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.